Bom dia, minha querida comunidade, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nesse novo dia. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, terra. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando, sejam todos bem-vindos. Hoje, no sincronário das 13 luas, nós começamos uma nova lua, ou seja, um novo mês, né? Que é o 13º mês no sincronário de 13 luas de 13 meses, né? Aí, o tom deste último, 13º mês, é o tom cósmico. O tom cósmico é o tom 13. Então, é a lua cósmica. E o animal totem dessa lua é a tartaruga. Então, é a lua cósmica da tartaruga, certo? Hoje é o dia Dali 1, aqui, né? Ligado ao chakra da coroa, ao chakra coronário. Dali focaliza. E o Kim do dia de hoje, na matriz do Tzolk'in, é o Kim 200, que é Sol harmônico, é o tom harmônico amarelo. Então, Sol harmônico amarelo é o Kim do dia de hoje. Nós, em termos de fase da lua, né, estamos aí já quase chegando na lua cheia. Lua cheia é daqui 2 dias, né? Nós estamos aqui, tem amanhã, depois de amanhã é lua cheia, certo? E no calendário gregoriano, hoje é 27 de junho de 2026. Bom dia, Iô! Bem-vinda! O dia da semana hoje é sábado, no gregoriano, né? Então, vamos lá sortear nosso baralho e ver qual deles virá mostrar o dia para nós. Lenny Blue, flor do dia, bom dia, bem-vinda. Então, vamos pedindo ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria, generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as orientações para bem viver o dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia! Vamos lá. Fio de cabelo. O mesmo de ontem, o Copag Serena, do 6 de ouros. Ai, que bacana. Então, ontem a gente teve esse aqui, né, um 9 de espadas, muito interessante dentro da nossa linha, em relação à carta anterior, etc e tal. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Bom dia, Vivi, bem-vinda. Então, vou voltar com ele aqui, né? Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria, harmonia e generosidade
nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições, palavras de caminho e compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar essa informação sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Olha a Vivi falando que ama esse chale, fica lindíssima. Você tem gostado dos meus chale, né, minha amiga? Eu agradeço, gratidão. Esse foi o primeiro chale que eu fiz de crochê. Esse aqui. Fiz com as linhas que eu tinha, com as lãs que eu tinha na época. Ele é bem gostosinho, bem macio. E ele tem franja, né? Então, vamos lá. Ai, eu não tô certa, pera aí. Hoje tá úmido, sabe? Porque choveu esses últimos dias, né? Então, aí o baralho fica menos... eu acho que é aqui mesmo. A Leni falando, também amo todos os seus chales. Gratidão, gente, vocês são maravilhosos. Olha, esse negócio, essa semana aqui, gente, esse trem, PQP. Não, na boa, esse trem dessa semana, esse trem nosso aqui, tá bem louco essa semana, entendeu? Tá me deixando sem palavras, mina, não acredito. É bom porque todo mundo já sabe, já entendeu o rolê, né? Que o bagulho floresceu em pleno inverno, o bagulho voltou no 9 para vir pro 10. Então, assim, a mágoa acabou, ela foi vista, ela parou com o processo. E isso tudo veio antes daqui dos lírios. Eu vou pegar aqui só o 9 de espada aqui, para poder, trabalhar, para poder a gente trabalhar essa situação. Aqui, ó, 9 de espada. É muita doideira, vocês não acham? A gente saiu disso daqui, ó. Vejam que coisa mais curiosa também. O fato de que essa árvore aqui, ela tá seca, né? Como se fosse uma árvore no inverno, não tem folha e não tem flor. Nas espadas é um 5. São 3 corvos e uma caveira, né? Aí me vem isso. Uma foice, um sol aparente, a foice como se viesse do ar, do próprio corvo aqui de baixo que já tá estabilizado. Ela é a segunda foice, porque semana passada tivemos foice, uma outra que também estava colhendo trigos, né? E ela é um número 10. Importante a gente frisar, o número 10 é o algarismo, né? 1 e 0, né? Esse 1 já apareceu também anteriormente na figura de um cavaleiro desse baralho do Vladimir e tal, né? Tá, 5, 10, beleza. Aí vieram os cislírios. Então, coletamos o trigo, absorvemos o ouro, a riqueza desse cultivo, né? Vejam esse trigal todo dourado, né? Um céu maravilhoso, um sol aqui e tal, né? Os lírios branco rosadinho, mesmíssimo tom das rosas. É que nesse baralho aqui do Copag Serena,
Não me lembro de ter lírios assim como esse. Pode ser que tenha, mas assim dessa cor não, porque o que tem dessa cor é rosa. São rosas? Rosa no sentido a flor. Bom, aí vem de novo, o lírio é uma carta 30. Aí vem um 10 de espadas clássico no baralho The House of the Rising Spade, né? Com a borda dourada e tal, essa estrutura e tal. Aí, ontem, a gente vem pra cá, a gente vem pro 9. Então, a partir da energia poderosa de exorcismo, de purificação profunda que os lírios vão estabelecer a partir dessa frequência, eu chego num 10 de espadas, então eu posso verificar mágoas, águas estagnadas, águas paradas no meu coração. No dia seguinte, eu vou, ainda sob essa frequência aqui, no dia seguinte, eu volto para o 9, ou seja, eu volto para a origem dos conflitos que geraram essas mágoas e resolvo, limpo e purifico. Então, eu revisito o 10 sob outra frequência que realmente, além de só limpar, estabelece amor aqui, né? Porque rosa, gente, né? Essas flores, elas vão trazer a frequência desde esses lírios, amor e purificação. A rosa, mais amor ainda, né? E também há aqui outras flores. Aqui tem mais flor do que aqui, né? Tem mais, a quantidade é maior, geral assim. E tem 1, 2, 3 rosas bem abertas. Aí tem um montão dessas florzinhas aqui que parece mais umas cerejeira, aquela sakura, aquela florzinha japonesa, mais branquinha. Essas são brancas, ó, tem aqui, né? Tem abertas, tem botões de rosa também por abrir, aqui, tem vários, né? Então, quer dizer, o processo indica que não só a gente pôde realmente entrar em contato com coisas ali que estavam estagnadas, que resultantes de processos dolorosos, conflituosos do passado, né? Olha, Leni, meu sais, o sol até saiu aqui. Então, hoje no Sincronário das 13 Luas é um sol harmônico. O Kim do dia é o sol harmônico amarelo, né? E o sol ilumina, né, gente? E o Kim, né, que codifica a lua da tartaruga, a lua cósmica, que é esse mês que tá começando hoje no Sincronário, é o cachorro. É o cachorro cósmico branco, né? E o amor, essa coisa que tá na rosa, a gente pode correlacionar aqui no Sincronário, tá no Kim do cachorro, a energia, o aprendizado sobre amor, sobre lealdade, sobre, enfim, essas qualidades, né, amorosas, né, estão todos sempre trabalhados no Kim do cachorro, que é o 10º Kim, né? Então, assim, é o 10º, entende? O Kim do cachorro é o 10º. Ai, meu Deus, gente. É muita doideira, entendeu? O que tá acontecendo é que a gente tá limpando, mas não só limpando, a gente tá impregnando, né? Certas memórias, certas lembranças, certos processos que, né, estão dentro de nós, que têm relação com a nossa história, né? A gente tá curando, a gente tá harmonizando e a gente tá impregnando de amor, a gente tá colocando, falar. Porque esse 10 aqui, assim como esse 9, né? Nesse baralho, que é o Copag Serena, essas cartas que no naipe tradicional, né? O 10, nem tanto, porque o 10 é a última, então o 10 fala, assim, da mágoa, mas sempre tá falando do fim disso, do limite disso, né? Então, o 10 eu nem vou dizer que é super negativa, que é uma carta difícil, não sei o quê, nem é tão, talvez um pouco difícil, porque mágoa, né? Se ele vem assim, sem essas coisas que estão atrás e tal, dependendo do contexto, pode ser mais difícil, né?
Aqui isso tá aparecendo como uma espécie de libertação muito importante emocional, né, da gente. A gente tá o sol tá em Câncer, a gente tá num signo, né? O sol em Câncer vai fazer a gente acessar esse tipo de coisa e resolver esse tipo de emoção, de sentimento, não sei o quê, né? Mas aqui a gente tá no naipe de espadas, então a gente tá tratando, liberando essa emoção desse pensamento, né? Então, porque quando as coisas aconteceram lá, na história da nossa vida lá no passado, a gente grudou, né? Uma certa emoção sentida, experienciada, com uma construção, com uma narrativa, né, com uma imagem, né, com uma ideia, com uma coisa mental. Você cola uma coisa na outra, aquilo é o formato do seu trauma ali. Tem uma emoção colada com uma imagem, com uma descrição e tal, né? Então, o que está acontecendo aqui com essa foice, por exemplo? A gente vai quebrar, e com esse sol, você vai conscientizar, você vai entender. E aí você vai desmontar a coisa, né? E desmontada essa coisa, liberada o seu espaço, né? O espaço dentro de você que isso ocupava, né? Você consegue impregnar isso com outro tipo de frequência, né? Reconhecendo tudo isso como parte do seu processo de vida, dizendo sim a tudo isso, né? Como sua história, como aquilo, tudo que te trouxe até aqui, né? E quando você faz essa movimentação, você libera espaço para coisa nova aparecer. Entendeu? Porque você soltou essas associações, essas coisas, essas construções mentais, né? E então você vai sentir alívio, tá? Agora, a gente teve o número 10, né? 3 vezes, é o terceiro 10. Mas a gente também teve o 30 no lírio. Essa carta do lírio é fundamental para a semana, porque partiu tudo daqui. Na verdade, todas são fundamentais, né? Todas são fundamentais, né? Mas essa frequência dos cislírios aqui foi de onde começou a vir a capacidade, a força para a gente estar fazendo esse tipo de processo. Porque o lírio vai disparar, né? O acesso ao 10 de espadas original. Daí, sob essa direção, a gente volta no 9 de espadas, que levou ao 10. Resolve, né? Com as rosas, cor de rosa. E aí, retornamos ao 10 com outras rosas. Vocês veem que o tom de rosa é um pouquinho aqui, um pouquinho mais frio, né? Aqui é um rosa um pouquinho mais açucarado, né? E aqui é um rosa mais geladinho, né? E vem pro 10 e pronto de novo. E agora vamos ver amanhã o que vem, né? Mas assim, muito bem trabalhado o processo de libertação, de liberação, de purificação, né? De realmente abertura de espaço dentro, de espaço interior, né? Um processo que a gente pode também chamar de descondicionamento, né? Além de purificação, né? Ou de libertação, falar de descondicionar, porque é um condicionamento, é uma programação que fica ali enraizada, que fica ali gravada, rígida, fechada, né? Mas que uma hora se torna... a gente vai se fortalecendo e consegue, então, pegar aquilo ali, desmonta aquilo ali, percebe as partes ali, reconhece tudo, né? E o perdão que existe, né? No sentido mais benéfico e inspirador que possa ter, né? E é um perdão, e para além do perdão tem a coisa de uma gratidão, né? De um reconhecimento, né? Da verdade das coisas, porque isso também, o As de Espadas, por exemplo, que é a primeira carta nesse naipe, fala sobre a verdade do eu, fala sobre a essência, né? Então, assim, a energia da verdade permeia sempre o naipe de espadas, né? A expressão da verdade, a busca pela verdade,
né? Então, é muito interessante essa harmonização com a verdade, com a realidade pessoal, porque o 10 é um. Então, isso fala sobre fala sobre eu, fala sobre, né? Tem algo sobre o nível individual, né? Muito importante aqui, né? O 10 na foice, né? Enfim, então, muito, muito, muito interessante, surpreendente, né, gente? Assim, essa repetição, essa incidência, uma mensagem muito clara, transparente, né? Porque vejam, quando eu junto essa com essa, como eu não chego nessa. Olha esse tipo de jogo que vai sendo feito aqui com a imagem, com as formas, com as cores, né? Então, realmente, e também aqui agora com os números em sequência, se vai e volta, vai, resolve, um dia depois do outro, né? Então, é impressionante, tá? Diferente dessa que responde não, tá? Desse 10 de espadas aqui que fala não, né? Esse aqui fala sim, assim como a de ontem, tá? Então, esse 9 de espadas, se viesse aqui no tradicional, falaria não também, né? Mas aqui ele fala sim. Por quê? Porque a energia do conflito, da briga, da violência, da agressividade não vai ter o desdobramento que teria. A tendência a desdobrar-se em violência, em agressividade, em conflito, em briga, né? Em fúria ou qualquer coisa assim, ela é interrompida, né? É transformada, é transcendida, né? E aí, isso nos leva, né, até esse 10, que seria um não, mas só que se torna um sim, porque ele se purificou, ele floresceu em amor, ele floresceu em saúde, em harmonia, né, em integração também entre os diferentes, porque fala do mas aqui tem espécies de flores, né? Aqui tem rosas e cerejeiras, e aqui tem rosas e uma outra flor, uma florzinha miúda também. Enfim, então existem espécies diferentes de flores, né? Não só a rosa, né? Então é simplesmente incrível, maravilhosa a mensagem, né? Angélica, bom dia, bem-vinda. Caio, bem-vindo, bom dia. Hoje a gente teve um 10 no mesmo baralho Serena, serenizando toda a frequência, né? E, enfim, trazendo bênçãos, trazendo leveza, alívio, pacificação, purificação, descondicionamento, desconstrução de qualquer tipo de padrão, né, que estivesse ali enrijecido, grudado, interferindo, né, no nosso processo de vida, né? Isso se libera, isso para de exercer essa influência, né? Então aqui se fala sim a respeito de cura, né? Isso fala sim a respeito de liberação, a respeito de abrir espaço para, e através da energia do amor, né? Através também da espiritualidade, óbvio, né? Então, é um processo que realmente é realizado aqui com uma eficiência, eu diria, com uma eficiência máxima e com uma profundidade máxima, né? Então, eu entendo assim que essas mágoas que estão sendo aqui liberadas, libertadas, né? Reconhecidas, compreendidas e que vão deixar de ser mágoas, aqui elas deixam de ser mágoas, né? Elas se tornam amor, perdão, né? Elas se tornam paz, entende? Então, isso não vai mais voltar a precisar, isso daqui é o passo derradeiro. Então, essa coisa aqui não vai mais, essa coisa já não vai mais existir e atuar como atuou até hoje, tá? Daqui pra frente. Então, é um assunto que tipo, você dá um checklist, assim, ok, esse assunto passou, já resolvido, né? Não quer dizer que não hajam outros assuntos, sempre há, né? Mas assim, estes daqui já vão resolver mesmo, tá? Então responde sim,
né? E nos pede simplesmente, gente, abertura, testemunho, paz interior, serenidade, tranquilidade, leveza, né? E fé, tá? A fé mesmo, né? Aqui não tem mais esforço necessário, aqui só é mesmo uma espécie de transbordamento, uma coisa muito natural, uma coisa muito harmoniosa, que vai acontecendo, que vai fluindo, sabe? De uma forma bastante tranquila, né? Liberando mesmo a nossa mente, nosso entendimento, né? Nosso espaço interior, tá? E nos aproximando, obviamente, porque quando eu chego no 10, né? Se eu tô no mesmo naipe, eu vou ter que recomeçar. Então aí eu volto pro as, né? Eu estou liberada aqui, eu cumpri uma jornada numérica no naipe, né? Então para eu reiniciar, eu vou pelo as, né? A menos que amanhã venha, sei lá, de novo, um 9 de se a gente fique, né, ainda voltar em talvez outros assuntos, né? Olha, Sam, bom dia, bem-vinda! Olha, querida, nós tivemos uma incrível sequência aqui nos últimos dias, que foi bem louca, que foi bem absurda, né? Então, essa foi na quarta-feira, essa foi na quinta-feira, essa aqui foi na sexta-feira, e hoje, sábado, tá? Tudo 10 de espadas, a exceção do lírio, né? 10, 9 e 10, entendeu? Floresceu o negócio, né? Purificou, resolveu, liberou, integrou e tal. Então é isso, meus amores. Essa carta responde sim, tá? E traz grande paz, ainda mais do que a de ontem, né? Vai trazer paz, né? Vai trazer amor, vai trazer autorrespeito, amor próprio, mas muito, eu acredito muito também que o amor por todas, né, as pessoas ou forças envolvidas nestes processos, né? Amor, gratidão, né? Liberação, paz mesmo, perdão, né? Então, é isso, tá? Muita cura, né? Muita cura. Então, um excelente dia para todos e cada um, com muito amor, com muita paz, com muita luz. Eu agradeço a presença, a participação de todos vocês, agradeço a ancestralidade, a espiritualidade, pela beleza das mensagens dessa semana, pela beleza e harmonia das cartas dessa semana, né? Pela essa delicadeza, por essa perfeito, assim, cuidado, né? A gente se sente, eu me sinto assim, abraçada, cuidada, acarinhada demais pela espiritualidade, pelo Altíssimo, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente vê uma mão cuidadosa, cautelosa, gradual, né? Parece que tá por trás, assim, trazendo cada uma dessas cartas. Não tenho nem palavras. A Crica, bom dia, minha querida. Bem-vinda. Ela falou, vou rever, só vim dar bom dia, que linda. Amiga, reveja, porque olha, foi muito incrível, tá? Ó, o lírio, o 10 de espadas, aí volta pro 9 de espada com a rosa, e hoje vem um 10 de espada com rosa, resolvendo toda a mágoa, né? Impressionante, tá? Então é isso, amores, fiquemos com Deus, fiquemos em paz, tenhamos um maravilhoso dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. E amanhã é o 7º dia da semana, é domingo, então a gente vai concluir a semana, a linha de 7, né? E aí, essas duas cartas, elas não entram, nem o lírio entra. O que é que vai ficar na síntese? Vai ficar essa que abriu a semana, essa que tá no coração da semana e a de amanhã, né? Fico bem curiosa para saber o que será que vai vir aqui, né? Já pensou? Vier um buquê. Eu penso naquela carta que tem um buquê, que tem um buquê com o coração vermelho, é muito lindo. Acho que é desse baralho aqui, que é do baralho que veio a foice. Eu penso nessa aqui.
Pode ser que venha uma dessa, por exemplo, com uma rosa aqui, com a chave, olha que maravilha. Essa aqui é uma carta 33, né? Enfim, gente, tem N possibilidades, que são infinitos baralhos e é bem improvável, né? Ó, pode bem vir uma dessa, uma árvore com esses arco-íris, né? Eu tava caçando aquela do buquê, gente. Pode bem vir o coração flamejante, pode bem vir isso aqui, não é? Ó, tem infinitas possibilidades, né? Eu fico curiosa demais. Essa, pra mim, é a que... Já pensou se viesse essa? Porque aí ela integra essas cartas de flor que vieram na semana em posições que não são as da ponta, né, e a do meio, entendeu? São as posições intermediárias. As flores foram ponte, né, pro processo. E aqui elas estão dominantes, elas estão aqui, né? E é uma carta 9, né? Então, não sei, quem sabe, né? É uma carta 9 com a energia da dama de espada. Eu não sei, gente, eu não sei, viu? Seria bem provável, mas acho difícil. Vamos esperar. Demais. Gente, eu sou cartomante, então esse tipo de experiência aqui pra mim é tudo, sabe? Eu fico assim, nossa, não acredito, entendeu? Eu acho maravilhoso, né? Mas é isso, meus amores, gratidão, um ótimo dia, fiquemos com Deus e em paz, um beijão. A Aline disse, gratidão, amada, flores na semana é demais, está sendo demais. Está, eu quase que consigo pegar nessa mão, eu sinto a mão divina por trás aqui, entendeu? Botando aqui as coisas, interferindo em tudo aqui, sabe? Impressionante. Então é isso, amores. Amo vocês, gratidão, ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho.